Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Existe uma história antiga, poderosa e cheia de mistério, que pode nos dar algumas respostas. É a história de um homem chamado Jó, e eu te garanto, até o final deste vídeo, a sua visão sobre fé, sofrimento e propósito pode mudar completamente. Jó não era um homem comum. A Bíblia o descreve como o homem mais justo e rico de todo o Oriente. Imagine só, ele tinha 7 filhos e 3 filhos, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele tinha tudo o que um homem poderia sonhar em sua época. Uma família linda, uma riqueza imensa e, o mais importante, uma fé inabalável em Deus. Todos os dias, ele se preocupava em ser um bom pai e um servo fiel, oferecendo sacrifícios por seus filhos, só por precaução, para que estivessem sempre bem com Deus. Jó era, em todos os sentidos, um homem abençoado. Mas, em um lugar que não podemos ver, uma conversa celestial estava prestes a mudar tudo. Deus, orgulhoso da integridade de Jó, o apresenta a Satanás. Satanás, cujo nome significa o acusador, lança uma dúvida cruel. Ele basicamente diz claro que Rô te ama. Você o protegeu, deu a ele uma família perfeita e riqueza sem fim. Tire tudo o que ele tem e eu garanto que ele vai te amaldiçoar na sua cara. É uma pergunta assustadora, não é? Será que a nossa fé depende das coisas boas que recebemos? Deus, confiando na genuinidade da fé de Jó, permite o teste. Ele dá a Satanás permissão para tocar em tudo o que Jó possui, mas com uma condição: não tocar no próprio Jó. E então, o pesadelo começa. Em um único dia, a vida perfeita de Jó desmorona de uma forma que mal podemos imaginar. Um mensageiro chega correndo, ofegante, com uma notícia terrível. Seus bois e jumentas foram roubados, e os servos mortos. Antes mesmo que ele terminasse de falar, outro mensageiro aparece. Fogo do céu caiu, e queimou suas ovelhas e todos os pastores. A tragédia não para. Um terceiro mensageiro chega com mais uma notícia devastadora. Seus camelos foram levados, e mais servos foram mortos. Imagine o choque, a dor, o desespero de Jó. Em questão de horas, toda a sua riqueza, o trabalho de uma vida inteira, desapareceu. Mas a pior notícia, a que quebra o coração de qualquer pai, ainda estava por vir. Um quarto mensageiro chega e, com a voz trêmula, diz: seus filhos e filhas estavam em uma festa, na casa do irmão mais velho, quando um vento forte derrubou a casa sobre eles. Todos morreram em um instante. Joe perdeu tudo. Seus filhos, sua fortuna, seu sustento. O que você faria numa situação dessas? A maioria de nós gritaria, culparia a Deus, se desesperaria. Mas a reação de Jó é surpreendente. Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça em sinal de luto profundo. Mas então, ele se prostra no chão e adora. E suas palavras ecoam através dos séculos. No saí do ventre de minha mãe e nil voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, mesmo na dor mais profunda. Jó não pecou nem culpou a Deus. Satanás, porém, não se dá por vencido. Ele volta a Deus e diz: Pel. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, e ele te amaldiçoará na tua cara novamente. Deus permite o teste, mas com um limite. Ele está em suas mãos, mas poupe a vida dele imediatamente. Jó é atingido por feridas terríveis, da cabeça aos pés. Sua dor era tão intensa que ele se senta sobre cinzas e raspa suas feridas com um caco de telha. A dor física era insuportável, somada à dor emocional da perda. Até sua própria esposa, vendo seu sofrimento, diz: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, mesmo em sua agonia, a repreende dizendo: você fala como uma insensata. Receberemos o bem de Deus, e não o mal? É neste ponto que a história se aprofunda ainda mais. Se você está gostando de conhecer essa jornada de fé e resiliência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos que são feitos para inspirar toda a família. Então, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ficam sabendo de sua tragédia e vêm para consolá-lo. Ao verem seu amigo irreconhecível, em tanto sofrimento, eles ficam em silêncio por 7 dias e 7 noites.
um ato de compaixão. Mas quando finalmente falam, o conforto se transforma em acusação. Eles acreditavam em uma teologia simples. Deus recompensa os bons e castiga os maus. Portanto, se Jó estava sofrendo tanto, ele devia ter cometido algum pecado terrível em segredo. Elifaz sugere que Jó é orgulhoso. Bildade insiste que seus filhos morreram porque pecaram. Zofar o acusa de esconder sua maldade. Durante capítulos e mais capítulos, eles pressionam Jó para que ele confesse seu suposto pecado. Jó, por sua vez, defende sua inocência. Ele não entende por que está sofrendo. Ele clama a Deus, questiona, debate. Ele não finge que não está doendo. Ele expressa sua angústia, seu desespero, e chega a amaldiçoar o dia em que nasceu. Mas uma coisa ele nunca faz, ele nunca amaldiçoa a Deus. Ele continua a clamar por uma audiência com o Criador, para entender o porquê de tudo aquilo. Jó mantém sua fé, mesmo sem entender os caminhos de Deus. Essa parte da história é muito humana. Quantas vezes, em nosso sofrimento, ouvimos conselhos bem-intencionados, mas que na verdade só nos machucam mais? Os amigos do Joe, com sua lógica simplista, não conseguiam compreender que o sofrimento pode ter um propósito que vai além da nossa compreensão. Depois de longos discursos e debates, quando parece que não há mais respostas, um jovem chamado Eliú, que estava ouvindo tudo em silêncio, começa a falar. Ele critica tanto os amigos de Jó por suas acusações injustas, quanto o próprio Jó, por se justificar demais em vez de justificar a Deus. Eliú prepara o cenário para a aparição mais esperada de todas. De repente, de dentro de um redemoinho, o próprio Deus fala com Jó. Mas Deus não responde à pergunta de Jó sobre porquê. Ele não explica o acordo com Satanás. Em vez disso, Deus faz a Jó uma série de perguntas sobre a grandiosidade da criação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Quem abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade com seus raios? Deus mostra a Jó a sua soberania, seu poder e sua sabedoria infinita. Ele revela a Jó que o universo é muito mais complexo e maravilhoso do que a mente humana pode sequer começar a imaginar. Ao confrontar Jó com a imensidão da criação, Deus não o humilha, mas o coloca em seu devido lugar. A lição era clara. Você não precisa entender tudo para confiar em mim. Diante da majestade de Deus, Jó finalmente encontra paz. Ele responde com humildade: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrepende de um pecado que não cometeu, mas de sua tentativa de entender Deus com sua mente limitada. Ele aprende a confiar, mesmo sem compreender. E o final da história é tão poderoso quanto o começo. Deus repreende os amigos de Jó por não terem falado a verdade a seu respeito, como seu servo Jó fez. E então o Senhor restaura a sorte de Jó. Ele recebe tudo em dobro: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E mais, Deus lhe dá outros 7 filhos e 3 filhas. Suas novas filhas eram as mulheres mais bonitas de toda a terra. E Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dor ou de dúvidas, mas a perseverança na confiança em Deus, mesmo quando o céu está em silêncio e tudo ao nosso redor desmorona. Ensina que o sofrimento não é necessariamente um castigo, e que os caminhos de Deus são mais altos e misteriosos do que os nossos. E no final, a fidelidade é recompensada de formas que nem podemos imaginar. Se essa história tocou o seu coração e te fez refletir, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. E claro, se ainda não fez isso, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo histórias que edificam. Obrigado por assistir e até a próxima.